Então, retornando, é interessante nós percebermos que na obra de Marx mesmo, o desenvolvimento do capitalismo não é algo unânime. É interessante falar isso porque o próprio Marx tem algumas concepções distintas. Em Ideologia Alemã e no Manifesto Comunista, a emergência do capitalismo aparece como uma questão mecânica mesmo, né? Como se o capitalismo já existisse em germe no feudalismo e ele seria o elemento central do declínio do feudalismo, provocando as suas contradições internas, né? As contradições internas do feudalismo propriamente dito. Mas no Capital, e aí eu destaco a assim chamada acumulação primitiva, o capítulo 24, o capitalismo é algo inédito provocado através da política de cercamentos. É através da expropriação dos produtores diretos que deu a origem a uma nova forma de exploração do trabalho, a chamada acumulação primitiva e, portanto, depois o próprio capitalismo. Então, através dessas nuances no pensamento marxiano, é que há o desenvolvimento de debates. É interessante a gente pegar o Maurice Dobb em Desenvolvimento do Capitalismo, um livro de 1946. Dobb entende que o capitalismo surge através de lutas de classes, portanto, um fenômeno endógeno ao feudalismo, e isso vai levar a uma descaracterização das próprias bases do feudalismo, né? Que são essas relações de suzerania e vassalagem, criando aí o pequeno proprietário e depois o burguês. É interessante a gente perceber essa perspectiva do Dobb, porque ele aparentemente tensiona com essa teoria do mercado, porque a teoria do mercado ela entende como antinômica, como dicotômica esse ambiente de campo-cidade, onde o campo é o espaço privilegiado do feudalismo e a cidade é o desenvolvimento do capitalismo. Para Maurice Dobb, o decréscimo do feudalismo vai acontecer no campo. É através das lutas de classe entre servo e senhor que vai haver a emergência do capitalismo através do desgaste do poderio do senhor feudal. Confrontante com essa tese, há a de Paul Suzy. Suzy afirma que o feudalismo tinha elementos amortecedores e essas tensões internas entre senhor e servo, típicas da luta de classe, eram acomodadas pelo feudalismo muito bem. Então, era necessário um elemento externo, ou seja, o comércio de longa distância, para que o feudalismo se desgastasse. E aí o Paul Suzy ele aciona diretamente o Henri Pirenne e, novamente, a teoria de mercado. O Dobb vai afirmar o seguinte, que o colapso do feudalismo vai ser através da luta de classes, embora essa luta de classes não tivesse uma origem, não tivesse dado origem direta ao capitalismo, mas acaba libertando o pequeno produtor, que vai se desdobrar no burguês e no criador da ordem capitalista, né? O Suzy, por sua vez, vai falar o seguinte: o comércio de longa distância é fundamental, pois vai alterar a essência do feudalismo. Por quê? Ele vai alterar essa produção de subsistência, ou seja, uma economia voltada para o uso, e essa economia vai migrar para uma economia de troca, voltada para o comércio. Portanto,
o que vai ocorrer é uma descaracterização do feudalismo, segundo Suizy, de fora para dentro. Nessa perspectiva, Suizy afirma, constrangendo a teoria de Maurice Dobb, que não é a luta de classes, não é a incapacidade do senhor em reter o servo nas suas terras, mas sim uma debilidade, uma impossibilidade da classe dominante em superexplorar, em explorar mais a mão de obra servil, que vai fazer o feudalismo ruir. Então, enquanto Paul Suizy acredita que o feudalismo é exógeno, ou seja, através do comércio de longa distância, o Maurice Dobb acredita que é a luta de classes interna aos feudos que vai promover essa ruptura. A Ellen Wood vai sugerir que, para Dobb, há uma inerência no capitalismo, porque o capitalismo já existia ali para Dobb, porém travado pelos elementos feudais. A partir do momento em que o feudalismo rui, o servo se converte em pequeno produtor. Então, para Ellen Wood, o Maurice Dobb não consegue se desvencilhar dessa teoria do mercado, da qual a gente já vem debatendo há um tempo. Passando para Perry Anderson, a Ellen Wood afirma que o Anderson vai aprimorar a teoria de mercado, porque o feudalismo desembocaria de maneira imediata no capitalismo para Anderson. Ele escreve em Linhagens do Estado Absolutista, ou O Estado Absolutista em espanhol, que é o livro que eu tenho. E aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui, porque Anderson entende que essa transição ela não é mecânica, ela não é automática. Na passagem do feudalismo para o capitalismo, no estado chamado absolutista, e aí chamado absolutista porque o rei não era absoluto de fato, tinha aquela questão das redes clientelares, que nós já vimos com Cal Polanyi, tem a questão da igreja, tudo isso é problematizado no livro do Perry Anderson. Então, nesse estado chamado absolutista, o rei ele vai se vincular à aristocracia em decadência. Tanto que Anderson chama o estado absolutista de a última carapaça de proteção dos senhores feudais. É no absolutismo que os senhores feudais vão conter essa hemorragia de poder que eles estão sofrendo em função da perda de poder político. Então eles vão se vincular às monarquias nos estados modernos. Então é só fazer essa ressalva aí que, ao meu ver, a crítica da Ellen Wood é um pouco injusta com Perry Anderson, afirmando que ele aprimora a teoria de mercado. E aí, encerrando a nossa aula, que deve dar numa faixa de meia hora, 40 minutos, indo para Thompson. Thompson está interessado em perceber o capitalismo como um modelo de proletarização. Ou seja, ele contrapõe o mercado com as práticas e valores tradicionais de uma sociedade pré-capitalista. Através das leis costumeiras e do impacto que o capitalismo e a emergência do mercado como mediador da venda da força de trabalho vão exercer sobre essas leis tradicionais, sobre os costumes. Então, Thompson não está preocupado em analisar o feudalismo tipicamente. Ele analisa o século XVII e XVIII e a formação da classe operária inglesa. E é isso que dá nome a uma das obras dele, que, por sinal, tem na biblioteca aí do campus. É um dos poucos livros que tem aí, né? Mas, enfim. O propósito do Thompson é investigar as consequências desse modo de exploração na própria identidade do trabalhador proletarizado. Então, para Thompson, a intensificação da exploração da mão de obra vai necessitar uma nova disciplina do trabalho. Vai exigir uma construção de uma nova identidade do trabalhador.
Então, para Thompson, o capitalismo é algo novo que vai surgir desses choques e do esfacelamento promovido pelo feudalismo. Tá certo? Então, na terça-feira que vem, a gente apresenta, eu mando outro texto para vocês e mais uma aula, tá certo? Então é isso, gente. Tchau, tchau.